Olá, queridas. Meu nome é Ricardo Feltrin, eu preciso sempre me apresentar. Graças a Deus tem entrado gente nova aqui sempre nesse canal. A essa época aqui no ano passado tinha o quê? 80.000, 90.000 pessoas. E olha aí, a gente está batendo 480, estamos indo, né? Queria agradecer sua confiança no meu trabalho. Eu sou um jornalista independente, eu tento aplicar as regras que eu aprendi dentro do jornalismo, que é ser pluralista, independente, apartidário, ouvir todos os lados. E hoje eu estou aqui justamente para trazer o outro lado dessa história horrível, que é a história do caso Gritzbach. Antônio Vinícius Gritzbach, esse delator do PCC, esse delator da Polícia Civil, criminoso, não vamos esquecer disso. Um cara que fez denúncias graves dentro da Polícia Civil, dentro da Corregedoria, e no dia 8 de novembro, às 14h08, alguma coisa assim, plena luz do dia, quando ele chega com a namorada de Maceió, ele é fuzilado com 10 tiros de Kalashnikov, de fuzil. E eu sempre lembro, né, é horrível essa cena que você vê aquela fumaça levantando do corpo dele, né, e aquilo é simplesmente os órgãos internos dele fervendo. Foram dados 30 tiros, me parece, né, uma vítima inocente, um motorista, pai de 3 crianças, marido de uma funcionária pública que não ganha nem R$ 4.000 por mês, veio morrer. Mais uma moça sofreu um acidente, né, um ferimento na mão, mas ela, graças a Deus, também. Mas vamos lá falar do caso. Bom, a semana passada, gente, eu botei esse título aqui no ar, eu fiz um vídeo sobre esse caso, foi informado aqui a prisão de uma série de investigadores, né, um monte, inclusive de um delegado, né, o senhor Fábio Baena, foi preso, está preso ainda, né, e o delegado Fábio Lopes, do DEIC, foi afastado. No meio de tudo isso, né, todo mundo falou, o delegado veio a público, mas assim, ficou péssimo para a imagem dele. Eu coloquei esse título aqui, e esse título, aliás, esse vídeo totalmente injusto. E eu vou explicar por quê. Porque eu ouvi o delegado, eu investiguei o delegado, tudo que eu coloquei aqui no vídeo estava na internet, está ainda, por sinal. O título não está errado, mas ele dá uma péssima impressão de que o delegado Fábio é milionário porque ele é corrupto. E, segundo eu apurei até esse momento exato aqui, nesse dia de hoje, dia de Natal, ele não é. O delegado falou que realmente ele é rico, que ele vem de uma família rica da região de Presidente Prudente, que tem um pai médico, fazendeiro, que ele mesmo é um fazendeiro, que vem de família berço de ouro, que ele mesmo é um pioneiro ali, plantou primeiro a plantar abacaxis na região de Lavínia, eu chequei tudo isso, deu muito certo isso por causa do clima e ele ganhou realmente muito dinheiro. Aí tinha a primeira acusação, quando ele expulsou aí um policial corrupto, esse policial saiu acusando ele de ser milionário, como ele está dizendo que ele é mesmo, que ele tinha um Camaro amarelo. Isso está até hoje na internet. O Ministério Público chegou a investigar ele, eu levantei toda a ficha dele aqui, né, em 2008. Era um cara chamado Augusto Pena, né, então ele foi investigado, não teve absolutamente nada, o caso foi totalmente arquivado. Ele tem 16 ocorrências na vida dele, 16 ocorrências significa que ele matou 16 criminosos, né. Ele falou que ele foi investigado aqui também, e eu chequei, é verdade, em 2012, porque ele matou 2 pessoas que tentaram assaltá-lo, acho que ele estava com a esposa dele. Ele falou que quando ele chega no DEIC, ele afastou 25 policiais, e desde que ele está lá, 250. Vamos lá, o que mais aqui? Olha só, olha como o jornalismo é uma coisa não só dinâmica, como às vezes é assustadora. Eu fico impressionado com isso.
porque ele sofreu definitivamente uma falsa acusação do Gritzbach. Eu vou colocar depois aqui abaixo para vocês, eu vou ter que fazer todos os riscos, gente. Eu obtive toda a delação do Antônio Vinícius Gritzbach, que ele fez no Ministério Público, que ele fez lá na Corregedoria, todas as páginas. Só que eu tenho que riscar, porque não pode ter o endereço das pessoas, tem CPF, essas coisas. Mas eu quero que vocês olhem também isso daí. Eu vou ler alguns trechinhos para você, porque existem várias provas e vários indícios contra todos esses acusados aí, inclusive aquele da esquerda acima, né, o delegado Fábio Baena, esse Rogerinho de Almeida aí, né. Tem um deles aí, é o Marcelo Bombom, agora eu não sei se é o Souza ou o outro aqui, o Ruggeri, eu acho, que foi demitido do DEIC, foi dispensado do DEIC pelo próprio doutor Fábio Lopes. Então olha que curioso, eu vou falar para vocês por que é absurdo e como o jornalismo às vezes assusta, né. Tem todos os indícios aqui, eu estou com um inquérito que depois eu vou colocar para vocês, está aqui, ó, Eduardo Monteiro tem aqui, sempre participava das ligações, é o Gritzbach falando com o doutor Baena, tem os áudios anexados, em uma das ligações ele falava para eu fugir, então é ele falando. Ele é proprietário da Baronesa Motors, lembra aquela empresa, aquela concessionária que vende Porsche, Lamborghini, Camaro, lá em Bragança Paulista? Tudo confirmado. Doutor Baena, diversas ligações, ligação de vídeo no aniversário do meu filho pedindo desculpas, né, não sei o quê. Então, tudo ele vai mostrando prova, tudo, né. O Eduardo Monteiro, depois tem o Rogerinho, ele ficou com meus relógios, ele posta nas suas redes sociais o relógio dele, né, o Breitling, o Rolex, tudo. Ronald, né, relatório onde estava o celular, o meu celular, né, falaram que era meu e eu nunca tive tal número. Contratos do IV Bank, negociados dentro de DHPP, apreendidos quando da minha prisão temporária, nunca foram devolvidos, tudo, né. Aí entra o personagem, e aí eu vou voltar a falar como é maluca a história. Esse personagem aqui chama Ramsés Oliveira, estou tentando falar com ele já desde ontem, já vi que ele visualizou minhas mensagens aqui. Ramsés Costa Gonçalves, está aqui o telefone dele. Olha só, guardadas as devidas proporções, hein, gente, guardadas as devidas proporções. São casos diferentes, mas o modus operandi me parece ser o mesmo. Sempre lembrando que todo mundo é inocente até prova em contrário, mas veja, o Ramsés, esse advogado, ele está para o caso do delegado como, veja só, o doutor Miguel está para o caso da Ana Hickman. Porque veja, os 2 agiram da mesma forma, a saber, Ana Hickman e Alexandre quebrados, devendo 30 milhões para um monte de gente, para um monte de banco. Que aparece? Aparece o tal do Miguel, tendo uma proposta milagrosa, que é arrumar 33 milhões de dólares para ele, certo? Então, quando vê um casal desesperado no fundo do poço, surge um mestre, né, acusado de estelionato, que falsifica documento, que tenta dar golpe, que quase consegue roubar um apartamento deles, furtar, né? A mesma coisa acontece com esse morto agora. Quando ele está no fundo do poço, ele está sendo perseguido pelo PCC, ele está denunciando o policial, ele está sendo extorquido por policial, está sendo ameaçado, surge um delegado, um advogado, está aqui, ó, que emissora é essa? A RIT, e oferece mundos e fundos para ele. Fala que vai entrar, então vou ler aqui, ó. O advogado Ramsés, é o Gritzbach falando, foi-me apresentado por Douglas em meados de março de 2022, quando me disse que era muito influente e que resolveria todos os meus problemas, como restituição de passaporte, desbloqueio de bens, liberdade durante todo o processo.
disse que teria feito reunião com o deputado Olim, doutor Fábio Caipira, diretor do DEIC, e doutor Murilo, titular do 24º DP na época dos fatos. Ele não mostra nenhuma prova, o advogado. Por isso mesmo me cobrou o valor de 5 milhões, sendo 800 mil de honorários e o resto de propina. Como forma de pagamento, foram dados 2 mega apartamentos, né, cujas matrículas está aqui, ó, 240, vocês podem checar, tá? 240, 442, 293, 654, ambas no 9º cartório de São Paulo, né? Diversos cheques, 300 mil em transferência bancária para ele, o Ramsés, e uma parte em espécie. Olha a prova que o Ramsés diz, é toda essa prova que ele tem, olha aqui. Ele vai no DEIC, clica a localização e mandou para lá, falando que estava conversando lá com o delegado Fábio Lopes. E o delegado fala, realmente ele apareceu na porta dele, falou, ele mandou lá para o outro delegado, e é tudo que tem. A outra foto que ele fala que está negociando em favor do... Desculpa, mas o Gritzbach estava completamente louco, né? Desesperado, falando que estava com o encontro aí, é o Grimaldi, o ex-presidente da Lespe, aí, esqueci o nome dele. Qual que é mesmo? Espera aí que eu vou ver. Ah, não. É o ex-presidente, o último, da Lespe. Então, gente, não tem absolutamente nada, nenhuma prova, porque assim, é a mesma coisa com a história da Tata Werneck, é a mesma coisa que acontece com o Márcio Smelling, é a mesma coisa que aconteceu com o Alexandre. Tem toda uma acusação, o delegado falou para mim que está muito chateado com a imprensa, muito chateado comigo também, ele falou assim, mas ele disse que não teve nenhuma forma de ser diferente, por causa do jeito com que foi divulgado tudo isso. Que ele falou que tá muito mal, né, tá mal mesmo, dá para ver pela voz, e que ele falou assim, nunca esperava que depois de 32 anos de polícia, tendo prendido um monte de gente, né, aquele André do Rap, quem mais aqui? Carlos Pinhatari, tá? É o nome daquele Banguelo, tá aqui, ó. Falou, todas essas pessoas oferecendo dinheiro para ele, para não prender, milhões e milhões, ele falou assim, agora, depois, né, de 32 anos, a primeira vez na vida, ele é acusado aí de envolvimento em alguma coisa que envolva dinheiro. Ele falou, não preciso de dinheiro, né, eu tenho dinheiro da minha família, eu tenho dinheiro meu e não preciso disso. Então é isso, gente. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no caso da Tatá, eu vou tirar, já tirei aqui a matéria do anterior, essa matéria aqui, porque eu não acho justo ficar... Porque dá a entender que ele é mais um policial milionário. Só que ele não é um policial milionário igual o cara que ganha 7.500 e tem uma loja que vende Lamborghini, né? Ele é milionário porque ele é milionário de família mesmo. Eu chequei tudo, todas as informações que ele deu aqui, fui atrás, é exatamente isso que ele está falando. Então, não chequei a vida dele toda. Se um dia descobrirem, lá em 2000 ele fez alguma coisa, ou se ele fizer no futuro, não é isso. O que eu posso fazer é dentro do escopo do que eu tenho para fazer, tá bom? Então, eu posso afirmar aqui que nesse caso, pelo menos do Gritzbach, o Gritzbach fez uma falsa acusação contra ele. Aliás, sinceramente, pela delação que depois vocês vão ver, eu acho que nem sequer o delegado deveria ter sido afastado. Eu acho que foi um exagero essa atitude da Polícia Federal, do Ministério Público, pedir o afastamento dele, porque absolutamente não tinha nenhuma prova. Aliás, não tem prova nenhuma nem contra o deputado Olim, viu? Tá bom? Não tem absolutamente nada. Agora, o que é incrível, estou esperando ele falar aqui, né? Óbvio, o advogado Ramsés está com todo o espaço dele para falar aqui. E o que é incrível, né? É que ele, o Ramsés, que é uma figura chave nessa história, que é chave nesse depoimento do Gritzbach. Tá aqui, ó, Fábio Baena, tinha esquecido. Ele está livre, né? O Ramsés, que é o pivô de tudo isso, dessa delação, né? É óbvio, né? O Gritzbach colocou aí um monte de gente na cadeia e que provavelmente talvez seja expulsa da polícia, mas também está prejudicando pessoas que, decididamente nesse caso, eu não posso falar de outros, mas nesse caso eu acho que até foi exagero tudo isso que aconteceu, tá bom? É isso, gente. Pleno Natal, eu trabalhando aqui, pelo menos
reparando erros, né, ou erros que eu cometi, erros que também muita gente cometeu. Pelo menos eu estou fazendo o meu trabalho aqui como repórter. Já falei, muitas vezes vão cometer erros, às vezes o que você apura na sequência, né, como aconteceu com a Tata Werneck, você vê que a pessoa sofreu falsa acusação mesmo. Hoje em dia, gente, na Polícia Civil principalmente, a gente fica sempre de olho em pé, porque veja só, né, não é um, não é 2, não é 3, né, é um monte, né, de acusados, e esses daí têm todos os indícios. Agora, o delegado Fábio Lopes, pelo menos, não teve nenhum motivo, pelo menos na minha opinião, para ele ter sido nem sequer afastado, né, quanto mais aí investigado. Mas também não vão achar nada, tenho certeza, tá bom? É isso, gente, de segunda a sexta não percam o jornal mais fofo e coisento da internet brasileira. É mais fofo que coisento. Não, é coisento também, tá bom? Obrigado, queridos, beijo do ogro. Olha, gente, eu vivi para me ver defendendo, delegado, policial, mas assim, tem que fazer as coisas certas, né. Quando você descobre uma coisa, tem falsa acusação nela, tem que fazer, né. É isso.